Bem-vindos ao nosso webinar sobre o ChatGPT. O meu nome é Bruno Rosa e estamos aqui para vos apresentar os principais tópicos desta tecnologia avançada de inteligência artificial. E esperamos que no final deste webinar tenham uma maior compreensão do seu potencial e aplicabilidade. Gostaríamos de agradecer a todos a vossa participação e vamos em seguida dar início ao nosso webinar. Neste webinar iremos abordar os seguintes temas: o que é um chatbot, o que é o ChatGPT, onde pode ser utilizado, que limitações do serviço ChatGPT existem atualmente e iremos realizar algumas demonstrações. Para tal, vamos utilizar a interface web disponibilizada para o efeito. Então, o que se entende por um chatbot? Um chatbot é uma aplicação projetada para simular conversas com humanos em aplicativos de mensagens, sites ou redes sociais. Estas aplicações são usadas para ajudar os utilizadores a encontrar informações, a responder a perguntas, a realizar tarefas ou a controlar dispositivos inteligentes. O que nos podem oferecer? Eh, Eficiência no atendimento, ou seja, atendimento em tempo real, com mais informações, detalhes sobre os produtos, e assim teremos clientes mais satisfeitos. Disponibilidade imediata, é um serviço que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um melhor serviço pós-venda. Por exemplo, os clientes têm a oportunidade de comentar, de partilhar a sua experiência e desta forma ajudar a melhorar o serviço das empresas. Redução de custos. Sem necessidade de alocar mais recursos, apenas em situações de maior complexidade ou mais específicas. Por fim, é um serviço que permite gerar maior número de oportunidades de venda através dos dados que lhe são transmitidos. Alguns exemplos de chatbots do nosso dia a dia: o assistente da Google, o Cortana da Microsoft, a Siri da Apple e a Alexa da Amazon. O Google Assistant é talvez o assistente mais completo até ao momento. É um assistente pessoal virtual desenvolvido pela Google que pode executar funções do dia a dia, como ligar para pessoas, mandar mensagens, fazer pesquisas no Google ou ainda dialogar com o utilizador. Cortana, a Siri e a Alexa são outros exemplos bastante poderosos nestas áreas, capazes de responder a perguntas, a realizar tarefas, a controlar dispositivos inteligentes, entre outros. Então, e o que é o ChatGPT? O ChatGPT foi desenvolvido pela empresa OpenAI. O ChatGPT é um bot que, para além de diretrizes pré-programadas, usa inteligência artificial para interagir com humanos de forma mais realista. É capaz de produzir textos com ou sem sequência, com qualidade muito próxima à de um humano. Possui uma base de dados com 175 mil milhões de parâmetros. Consegue gerar textos escritos de forma natural e coerente, pelo menos a maior parte das vezes. Aprende com cada conversação, tornando-o cada vez mais preciso, versátil, à medida que é utilizado. Podemos utilizar microfone para comunicar. Baseado numa tecnologia de última geração, conhecida como processamento de linguagem natural, foi projetado para ajudar as pessoas a ter conversas mais naturais e significativas. Se é uma fraude, é uma questão que se levanta nos dias de hoje, achamos que não. O ChatGPT não é uma fraude, é um bot, é um programa, na prática, projetado para realizar tarefas de forma automática. Utiliza inteligência artificial para entender o contexto e uma conversa e responder de forma apropriada, com ou mais criatividade. E foi projetado para ajudar as pessoas a ter conversas mais naturais e significativas. Se trata de uma ameaça, também achamos que não. O ChatGPT não apresenta nenhuma ameaça, é somente um sistema de chatbot,
projetado para auxiliar as pessoas com as suas comunicações diárias. Não tem o potencial de invadir ou ter acesso a computadores ou qualquer dispositivo de outra pessoa. Ele usa criptografia de ponta a ponta para garantir que as conversas sejam seguras e confidenciais. E além disso, não armazena nenhuma informação pessoal ou sensível, o que significa que não há risco de fuga de dados. Benefícios na utilização do ChatGPT. Uma maior automatização das tarefas, nomeadamente no atendimento ao cliente. Uma melhoria da satisfação do cliente, ou seja, passamos a ter uma maior eficiência. Redução de custos operacionais, maior rapidez, precisão e qualidade, nomeadamente em tarefas repetitivas. Um processamento de linguagem mais natural, ou seja, aprende com cada conversação, tornando-se cada vez mais preciso e versátil. E uma personalização de atendimento, como é o caso da identificação e resolução de problemas com respostas mais precisas e consistentes. Onde pode ser utilizado? Podemos utilizar para criar respostas automatizadas para perguntas frequentes, reduzindo assim o tempo e o esforço necessário face a tarefas manuais. Criar fluxos de trabalho personalizados para automatizar processos, por exemplo, negócios entre empresas, como processamento de leads, gestão de estoques, configuração de contas, tarefas administrativas, criação de notificações ou até mesmo gerar relatórios de desempenho de forma automática. Ajudar a responder a questões sobre produtos ou serviços, como por exemplo preços, características e disponibilidades. Ajudar a encontrar informações sobre determinados assuntos, como eventos, datas, horários, locais. E pode ser utilizado para gerar soluções. O ChatGPT pode ajudar a gerar soluções para problemas de diversas áreas, como o marketing, a saúde, as finanças ou até mesmo a educação. Por exemplo, pode ajudar a encontrar soluções para problemas no marketing, como estratégias de publicidade ou na análise de dados. Também pode ajudar a encontrar soluções para problemas na área da saúde, como os diagnósticos e tratamentos. No caso das finanças, em possíveis investimentos ou planeamentos financeiros. Limitações atuais deste serviço. Existem algumas limitações. Atualmente tem a capacidade limitada devido ao grande volume de utilizadores ativos. Tem conhecimento limitado sobre o mundo e eventos ocorridos depois de 2021. Pode ocasionalmente gerar informação incorreta. Pode também ocasionalmente produzir instruções prejudiciais ou conteúdos incorretos. Sobre este último ponto, gostaria de referir que as inteligências artificiais são baseadas no conhecimento humano e, consequentemente, podem reproduzir preconceitos da sociedade. Chegamos então ao momento de efetuarmos aqui algumas demonstrações. Iremos, a partir da interface web do ChatGPT, realizar algumas perguntas com temas de maior ou menor complexidade. Gostaria também de transmitir que, de forma que este webinar não tivesse aqui alguns constrangimentos de funcionalidade, achámos por bem gravar esta parte da demonstração, por forma a que não tivéssemos aqui dificuldades ou sermos interrompidos por o servidor estar em baixo ou algo assim do género. Então, achámos por bem gravar todos estes exemplos com o qual vamos passar a demonstrar. E um dos exemplos que iremos questionar ao ChatGPT será como escrever um e-mail a clientes a divulgar um novo serviço. Qual será a sua sugestão? Outros exemplos serão questões de caráter fiscal. Iremos também solicitar como escrever, neste caso, como enviar um e-mail, uma mailing list, com base no Word e uma lista de contactos que está em Excel.
iremos pedir para nos escrever uma carta a um fornecedor sobre uma reclamação. Aqui vamos utilizar uma propriedade de nome temperatura. Quando a temperatura é mais baixa, o ChatGPT tende a gerar frases mais previsíveis e com menos variação. Quando a temperatura é mais alta, o ChatGPT torna-se mais confiante e tende a gerar frases mais criativas. Atrevo-me a dizer, com mais emoção. Por último, vamos pedir ajuda para resolver um problema a uma questão sobre programação. Ora bem, então, de momento temos no nosso ecrã a interface do ChatGPT, onde iremos colocar uma primeira questão que está relacionada com um e-mail a divulgar um novo serviço. O ChatGPT de imediato coloca-nos então a sua sugestão esta que poderíamos depois moldá-la à nossa necessidade, com um ou outro ajuste. As perguntas seguintes terão um caráter fiscal, em que a primeira está relacionada com a fatura simplificada, se pode ser utilizada como um documento de transporte. E foi-nos transmitido então que não pode ser utilizada, e um pequeno enquadramento sobre este tema. Em seguida, uma outra questão em que como é que pode ser usufruído o regime de união de facto. Aqui também nos foi transmitido com um pequeno enquadramento que será necessário para usufruir deste regime. A questão seguinte está relacionada então com o pedido de como podemos então enviar uma mailing list com base no Word e uma lista de contactos que está no ficheiro de Excel. Que o ChatGPT não teve grandes dúvidas, dado que teria que apenas me indicar de uma forma sintetizada todos os passos que temos que executar em ambas as aplicações, tanto no Word como no Excel. Então, está-me a descrever passo a passo o que devemos fazer, menu a menu, opção a opção, em cada um desses aplicativos. A questão seguinte está relacionada então com o pedido de como escrever uma carta a um fornecedor sobre uma reclamação. Aqui, se repararem do lado direito, temos o campo de temperatura que está no valor 0.7. É o valor por defeito do ChatGPT. E aqui aparece a sua primeira sugestão de uma carta sobre uma reclamação que poderia ser escrita a um fornecedor. Fazendo então aqui a alteração da temperatura para o valor 1, ou seja, apagando aqui o texto, fazendo a alteração. Temos então aqui uma outra sugestão, onde, aumentando a temperatura, o ChatGPT colocou-me aqui um pouco mais de emoção, um bocadinho mais de criatividade na sua sugestão. Pegando aqui o texto e diminuindo aqui a temperatura para 0, verificamos que a sua sugestão gera frases mais previsíveis e com menor variação. Podemos dizer até que se torna um bocadinho mais pragmático. Por último, vamos colocar aqui uma questão mais desafiante sobre um tema de programação. Estou-lhe a pedir para criar uma página de internet com um fundo preto, com um campo para poder escrever um texto até 20 caracteres, que tenha um botão para poder enviar um e-mail para um determinado endereço. Esta página tem que ter um determinado título. A página deve ter uma imagem com um determinado tamanho, a nível de altura e largura. Essa imagem está na raiz do meu computador, no C2 pontos, numa determinada pasta, e tem um determinado nome. E a imagem tem que estar ao centro da folha, neste caso, da página de internet. Espero ter sido bastante
claro para o ChatGPT. Creio que até o desafio é extenso e até estou curioso com o que o ChatGPT tem para me mostrar relativamente àquilo que foi pedido. No final, basta selecionar então esta informação, colocar num editor de texto, gravar este fecheiro e executar para verificar o resultado final. Curiosamente, e com bastante agrado, não está muito longe daquilo que eu imaginava. Um campo com texto para escrever, um botão com uma ação para abrir um e-mail, para enviar para um determinado endereço. E esta página tem então um fundo preto, tem uma imagem com determinado tamanho e está ao centro da mesma. Como disse, fiquei bastante surpreendido pela positiva e não estava à espera que ele fosse tão correto naquilo que lhe foi pedido e com aquilo que foi devolvido pelo mesmo. Uma nova novidade, os produtos da Microsoft já integram algumas funcionalidades do ChatGPT. Um dos produtos é o Bing, é um motor de pesquisa. A Microsoft integrou no seu motor de pesquisa a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, num processo que irá colocar as suas poderosas funcionalidades à disposição dos utilizadores. Este é o resultado de um recente investimento da Microsoft nesta empresa, OpenAI, que é criadora do ChatGPT. O Bing integra provavelmente a versão mais recente do ChatGPT, que possivelmente será a 4.0. Estamos na reta final do nosso webinar e após as nossas diversas experiências, gostaríamos de sublinhar em jeito de conclusão que encontramos no ChatGPT um enorme potencial para tornar as interações entre as empresas e os clientes mais práticas e mais intuitivas. É uma tecnologia revolucionária que pode ser utilizada para facilitar a interação com outros bots digitais. A tecnologia não precisa de ser complicada, chegamos a esta conclusão. Com a ajuda do ChatGPT a simplificar e automatizar as tarefas mais difíceis, será cada vez mais simples. Na Alvo estamos entusiasmados com o que o futuro reserva para o ChatGPT e esperamos que vocês desse lado também o estejam. Obrigado por participarem neste webinar. Até já e o nosso obrigado.